E aí, galera? Vai um café aí? Bem-vindo ao canal Sua História Cyber Café, o seu espaço online sobre a história do Brasil nos primeiros séculos de formação, os séculos 16, 17 e 18. Já deixe o like, ative o sininho e deixe comentários para que Sua História seja nossa história. Toda semana, ofereceremos uma xícara de café para você, em um vídeo novo neste canal, o qual trará peculiaridades da nossa história, além de uma live na qual buscaremos a promoção de um entendimento sobre a trajetória da cultura brasileira ao longo do tempo. Portanto, capriche no like, deixe um comentário, ative a notificação. Desde já, nosso mais sincero agradecimento. O caso insólito do argelino capturado por indígenas Xoclen e que se tornou escravo reprodutor entre mulheres indígenas no sul do Brasil, sertões de Garuva, Santa Catarina e Guaratuba, Paraná. Introdução. O contexto. Nas várzeas silenciosas, sob a sombra imponente do Araraquara, na divisa litorânea entre as províncias de Santa Catarina e Paraná, o sítio Pai Paulo, na localidade de mesmo nome, foi palco de uma sublevação botocuda, dos Xoclen-Laclanon, no início de 1875. O levante, eco de um desespero ancestral, rompeu a ordem imposta, desenhando nas margens do tempo a marca da insubmissão indígena. Em carta ao presidente da província do Paraná, o chefe de polícia provincial relatava o tumulto, testemunhando a insurgência que desafiava o avanço colonial. O telegrama enviado não era apenas um informe burocrático, mas o registro de um embate entre mundos, onde os botocudos erguiam-se contra a voragem da história que insistia em apagá-los. Eis um trecho da nota do Catálogo Seletivo de Documentos referentes aos indígenas no Paraná Provincial, de 1871 a 1892, página 111. Informa que o subdelegado de polícia de Guaratuba, Paraná, comunicou-lhe, por telegrama, que os bucres sitiaram o engenho no lugar denominado Pai Paulo, levaram algumas ferramentas dos trabalhadores, atiraram 14 flechas, feriram pessoas e assassinaram Joaquim Jerônimo Leite. Em vista disso, alguns praças de Paranaguá, Paraná, foram enviados para o local, porém, mesmo assim, os índios continuaram rondando a região, sendo então enviados praças de Curitiba. 2 meses depois, um destacamento foi enviado a Guaratuba para estabelecer contato com os indígenas e instruir o subdelegado a presenteá-los com ferramentas, numa tentativa de, entre aspas, amansá-los. Nos vales abruptos entre Araraquara e a Serra da Prata, ocultos por colinas imponentes, erguia-se a última fortaleza da resistência botocuda. 6 meses após o levante no sítio Pai Paulo, a insurreição alcançava proporções alarmantes. Diante da escalada do conflito, o ex-diretor do aldeamento do Paranapanema, o Paraná, ciente da gravidade da situação, ofereceu-se para sufocá-lo. Selava-se, assim, o destino de um embate desigual, onde o tempo conspirava contra aqueles que, em sua própria territorialidade, lutavam não apenas pela sobrevivência, mas pela vitalidade de sua forma de ser, ocupada pelo processo colonial. Eis detalhes das páginas 124 e 128 do mesmo catálogo, abre aspas. Oferece seus serviços para fundar um aldeamento no litoral da província do Paraná, mais precisamente no Cubatão de Guaratuba, Paraná, a fim de trazer a vida civilizada aos índios selvagens, que acredita serem botocudos, que por lá transitam e causam grandes prejuízos. Em outubro de 1875, informa-se que os índios continuam aparecendo na vila de Guaratuba, Paraná, causando pânico entre a população, que está abandonando suas propriedades. Nas vastas e impenetráveis sertanias de Minas Velhas, nas regiões do Palmital, Três Barras e Rio São João, ecoaram os gritos de revolta dos indígenas contra os colonos litorâneos, uma insurgência que, à luz dos mecanismos de colonização, emergiu como uma resposta visceral à opressão. A violência indígena, longe de ser um ato gratuito, foi um reflexo da resistência feroz de um povo cuja existência era ameaçada pela expansão colonial. Naquela região da Serra do Mar, o elemento nativo predominante eram os botocudos, taxados de forma pejorativa pelo termo bugres, que em sua etimologia significa herege. Os botocudos, que
que ocupavam os agrestes do Brasil, incluíam os povos da língua macro-G, entre os quais estavam os caigangues, charruas, krenaks, chetais, goitacazes, aimorés e os xoclin. Esses últimos, no Brasil Império, eram considerados os últimos indígenas litorâneos do Brasil a resistir ao processo colonizatório, cuja cultura e aparência remontavam aos tapuias dos tempos do descobrimento, na Era de Cabral. Entre os adornos que caracterizavam esse povo, destacava-se um peculiar enfeite labial, que era um disco de madeira inserido no lábio inferior, símbolo distintivo da tribo e marca de sua identidade cultural. Era o botoque. O confronto entre os indígenas xoclin e os colonos, nacionais e imigrantes, que avançaram sobre os sertões de Santa Catarina e parte do Paraná no século XIX, expressa uma das faces mais cruéis da colonização interna do Brasil. Ao impor cercas sobre trilhas ancestrais, os colonos violaram um território moldado por séculos de deslocamentos sazonais. Os xoclin, povo de tradição migrante, transladavam-se conforme os ciclos da natureza. No inverno, refugiavam-se nas matas frias dos contrafortes da Serra do Tabuleiro até as nascentes do rio Itajaí, onde colhiam o pinhão sagrado. No verão, desciam em direção ao litoral, seguindo o curso do Itapocu até os campos do Quiriri e a Baía de Guaratuba, em busca dos frutos do mar. Esse ciclo ritual de migração, por tempos imemoriais, havia sido limitado apenas pelos carijóis, os tupis senhores do litoral sul, até que estes foram dizimados e escravizados pelos vicentinos até 1630, abrindo passagem aos tapuias do interior. Contudo, a expansão colonial no século XIX rompeu o equilíbrio. À medida que se erguiam vilas, cercas e sítios, bloqueava-se o caminho vital dos xoclins. Impedidos de atravessar, responderam com resistência. Revides, ataques a estâncias e um silêncio impossível de traduzir por palavras. O diálogo, simplesmente, não existia. A resposta do Estado provincial foi a barbárie legalizada. Emergiram os bugreiros, jagunços sulistas, milicianos caboclos armados por recompensas, ora a mando de autoridades, ora a garantia do soldo dos próprios colonos. Caçavam bugres como se exterminassem pestes. Era a guerra surda de uma nação contra os últimos guardiões de seus caminhos mais antigos. Havia, no gesto cruzado do colonizador europeu, não apenas a expansão territorial, mas um ímpeto profundo de afirmação identitária. A necessidade de se reconhecer como civilizado ao se colocar em oposição ao outro. Desde o chamado descobrimento, esse movimento se revelou como núcleo simbólico e prático da dominação cultural e política, irradiando-se por toda a América colonizada. Nesse cenário, ressoa o pensamento de Henrique Dussel, que em seu livro 1492, O Encobrimento do Outro afirma: a modernidade nasceu quando a Europa pôde se confrontar com o seu outro e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo. Tal diagnóstico revela a essência do projeto moderno, a invenção de uma autoridade subjugada, reduzida e reinterpretada à imagem do dominador. Essa lógica não se encerra nas teorias filosóficas. Ela se encarna nos discursos oficiais, como no caso do então presidente da província do Paraná, Adolfo Lins, ao narrar os incidentes na fazenda Pai Paulo, em 1875. Ali, sob a roupagem de um relato administrativo, emerge com nitidez a cosmovisão eurocêntrica. O indígena é descrito não como sujeito, mas como empecilho, entre aspas, um ser periférico cuja existência só adquire sentido ao ser confrontada, domada, assimilada. Trata-se de uma ideologia de apagamento, sustentada por uma retórica de superioridade moral e técnica. A violência, simbólica e concreta, torna-se, nesse imaginário, um suposto tributo pago à civilização. Assim, o corpo e a cultura dos povos originários são moldados à força, como se o silêncio de sua história fosse condição para o triunfo da modernidade. E o que resta, ao fim, é a memória ferida do outro, inscrita na terra e na linguagem. Com efeito, o discurso de Adolfo Lins não apenas narra um evento histórico, mas também encapsula a essência de uma mentalidade que moldou as relações entre colonizadores e colonizados. A ideia de que o outro precisava ser controlado, vencido e, em última instância, violentado, era um pilar fundamental da modernidade europeia. Essa narrativa, longe de ser uma mera relíquia do passado,
continua a ecoar nas estruturas de poder e nas relações sociais contemporâneas, desafiando-nos a repensar as bases sobre as quais construímos nossa compreensão de história, cultura e identidade. Eis o trecho do relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 15 de fevereiro de 1876, pelo presidente da província, Adolfo Lamenha Lins. A transformação, pois, destes selvagens em homens civilizados, é o problema todo de ensino humano complicado. É preciso, pois, muita paciência para conseguir algum resultado na espinhosa missão de chamar a civilização estes habitantes das selvas. Foi uma ideia proveitosa a criação de aldeamentos dirigidos por catequistas dedicados, que, se não podem vencer a índole errante dos índios ainda mesmo os mansos, conseguem modificá-la grandemente, e incutir nos adolescentes e nos que nascem ali, a instrução religiosa e os princípios da educação. Entretanto, se alguns índios como os coroados, Kaiowás e Guarani são domáveis, posto que não aceitam todos os hábitos da vida social, não repelem inteiramente o contato com os homens civilizados, outros, como os botocudos são ferozes e indomáveis, e em suas correrias cometem as maiores atrocidades. Felizmente, durante o tempo de minha administração, nenhuma destas cenas sanguinárias se deu. Nas proximidades de Guaratuba e Rio Negro têm aparecido alguns destes selvagens, mas não têm se animado ao assalto. Por volta de 1875, destaca-se o emblemático episódio do rapto de um argelino pelos botocudos, evento que ilustra a resiliência da cultura tapuia dos Xoclen, mantida praticamente intacta até a chegada dos europeus às Américas. Essa resistência cultural os tornou irredutíveis aos processos colonizatórios, preservando suas tradições e modos de vida frente à invasão estrangeira. No entanto, o relato desse caso só veio à tona em 1906, através de um cronista que o associou ao desaparecimento do polonês Mariano Karlinski nos vales do Cubatão. Karlinski, em busca de ouro nas antigas lavras de ouro do século XVIII, tornou-se mais uma vítima das complexas dinâmicas entre colonizadores e povos originários, evidenciando os conflitos e mistérios que permeiam a história da colonização. Esse episódio, além de dramático, revela a intrincada teia de resistência, exploração e desaparecimentos que marcou a ocupação europeia no continente americano. Eis a leitura da nota intitulada Homem Desaparecido, no jornal A República, Curitiba, 16 de maio de 1906. Há cerca de 2 anos que os sertões de sudeste do nosso estado estão atraindo a atenção de estrangeiros, polacos recém-chegados, na maioria, os quais baseados não sabemos em que documento ou roteiro se embrenham por eles à procura de ouro. Quase todas as expedições visam as cabeceiras do rio Cubatão, não obstante terem muito rebuscado o leito do rio a catar das pepitas que fizeram as grandes fortunas da Califórnia. Faz um tempo que partiu para uma excursão no Cubatão o polaco Mariano Karlinski, de 24 anos de idade, acompanhado pelos compatriotas Griperik e Buorepki. Achavam-se já os excursionistas pela fazenda do Sr. José Carvalho, onde existe uma fábrica de farinha de mandioca, quando Karlinski, separando-se dos companheiros, não mais apareceu. Visto não ter sido encontrado, embora para isso empenhassem os seus companheiros todos os esforços, é muito possível a hipótese de haver algum bugre atacado e devorado o infeliz excursionista. A partir de uma análise histórica, um cronista propõe uma hipótese intrigante, a de que o polonês teria sido sequestrado para servir como reprodutor entre as indígenas botocudas. Em uma nota publicada no jornal curitibano Diário da Tarde, o cronista relata o caso de um imigrante argelino que, após perder-se nas matas do Vale do Rio São João, foi mantido cativo por esse grupo indígena. Os botocudos, os mesmos que haviam atacado as fazendas Pai Paulo, Três Barras e Palmital, teriam como objetivo utilizá-lo para fins reprodutivos junto às mulheres da tribo. Essa narrativa, carregada de dramaticidade, sugere uma prática cultural chocante, destacada pelo cronista como um elemento central de sua investigação. Eis o trecho da nota intitulada Expedição, Jornal Diário da Tarde, Curitiba, 9 de junho de 1906. Senhor redator, li ontem, no vosso conceituado diário o artigo relativo a um turista perdido nas florestas do Cubatão. Diz o articulista que os habitantes daquela zona pensam que o alfaiate polaco extraviado tenha sido recolhido pelos índios que, de quando em vez, fazem por ali as suas correrias. Acho a mais plausível esta hipótese há 20 anos, talvez mais, um estrangeiro, que se não me engano era um argelino, perdeu-se no Vale do Rio São João e foi apreendido pelos índios.
Este sucesso deve constar da coleção do 19 de dezembro e de outro jornal da época, mas como não me tenha sido possível, nem sequer fazer uma aproximação da data em que se deu, foi baldada a minha pesquisa. Eu tenho reminiscências da narração feita pelo prisioneiro dos índios. Dizia ele que os índios, a princípio, conservavam-no amarrado e entregue à vigilância das mulheres. Mais tarde, quando conseguiu captar a confiança dos indígenas, concederam-lhe certa liberdade, ficando, contudo, sob as vistas desconfiadas dos índios. A princípio, o estrangeiro supôs que iria servir de pasto, em algum festim antropófago, mas teve de mudar de ideia, pois eram infundados os seus receios. Viu que não era este o pensamento dos índios. Parecia, ao contrário, que eles pretendiam transformá-lo em animal reprodutor. O argelino, porém, que passou muitos anos com os selvagens, falava um patuá terrível, bem difícil de entender-se, na época em que eu o ouvi. Nesta capital, muitas pessoas devem tê-lo conhecido e não seria difícil talvez encontrar o ex-prisioneiro dos índios, que melhor do que eu forneceria informações que poderiam ser utilíssimas para os expedicionários. Podem, porém, ficar certos que os botocudos, que são os mais terríveis e irredutíveis dos nossos silvícolas, não terão comido seu compatriota, porque felizmente a antropofagia não é seguida pelos íncolas brasileiros. Sobre as antigas trilhas migratórias que ecoam a saga de povos indígenas em sua peregrinação ancestral, destacam-se os botocudos, antepassados dos Xoclin-Laclanon, que transpunham, em ciclos sazonais, as distâncias entre as nascentes do rio Itajaí, no inverno, e as terras de Guaratuba e Paranaguá, no verão. Suas jornadas, marcadas por uma luta feroz pela sobrevivência, desdobravam-se em duas dimensões intrínsecas: a busca incessante por alimento, alicerçada em seu ethos coletor, o pinhão no inverno, os mariscos no verão, e a fuga desesperada do chumbo ardente dos bacamartes colonizadores, que ceifavam vidas. Dessa forma, suas andanças não eram apenas um movimento físico, mas um ato de resistência, uma dança entre a vida e a morte, entre a tradição e a ameaça da extinção. Mas, o que aconteceu com o misterioso argelino que, capturado pelos bugres, se tornou escravo sexual e reprodutor das indígenas tapuias? Como foi a sua experiência insólita em seu cativeiro Xoclin? O que se sucedeu com o seu paradeiro de volta à civilização? Uma pesquisa poderia ser iniciada por algum historiador, a fim de sabermos se, inclusive, ele deixou descendência, seja com famílias indígenas, seja com famílias de colonos. O fato é que ele poderia ser um novo Randstaden, e gerar um livro tão pitoresco, grotesco e burlesco quanto o do arcabuzeiro alemão do século XVI que, aprisionado pelos indígenas tamoios, conseguiu escapar do ritual antropofágico e escrever um best-seller da antropologia e da etnografia brasílica. E aí, galera, curtiu esse mergulho pelas veredas da história do Brasil? Se você gosta de desvendar o passado como quem investiga um mistério arquivado, com degredados, piratas, alianças indígenas, traições e silêncios que falam, então este é o seu lugar. Já deixa o like, ativa o sininho, comenta aí o que você achou da história desse episódio ou qual outro personagem você gostaria de ver por aqui. Lembre-se, aqui no Sua História Cyber Café, a história é viva, pulsante, cheia de contradições, e o melhor de tudo, é nossa. Semana que vem tem mais vídeo e também uma live, pra gente tomar aquele café histórico juntos e debater o Brasil. Valeu pela companhia e até a próxima xícara de história. Sua História Cyber Café, o passado não passou.